Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor te abençoe. Hoje nós iremos fazer uma vela personalizada. O tema da vela é ovelhinha, mas você pode personalizar a sua vela com o tema que você quiser. O material que iremos utilizar para fazer a nossa vela é a massa de biscuit e tinta de tecido para fazer a coloração. E para colorir a massa o processo é bem simples. Você vai colocando a tinta até achar que chegou no tom que você quer. Lembrando que depois que você alcançar a cor que você quer, você tem que guardar a massa em um saquinho. Esse passo é muito importante, senão você pode até perder a sua massa totalmente, porque ela vai ficar muito ressecada. Para cortar a sua massa, você pode utilizar estilete, esteca ou até mesmo um alfinete. Eu desenhei o número 1 em um pedaço de acetato. Essa vela ela vai ter 9 centímetros e a vela e a ovelhinha vai compor o topo do bolo. Eu vou utilizar também esse marcador. Vamos precisar também de uma base de acrílico para colar a nossa vela e a nossa ovelhinha. Agora nós iremos abrir a nossa massa no formato de um número 1. Lembrando que não precisa ser perfeito, tá? Quando a gente pressionar um acrílico sobre o outro, essas imperfeições elas vão sair. Depois que a gente amassou a nossa massa, agora nós iremos fazer a marcação do número 1. Bem simples, você coloca o acetato em cima da massa e faz a marcação. Só depois você faz o recorte. Depois que você fez toda a marcação, você retira o acetato e com auxílio de um alfinete, estilete ou esteca, você faz o recorte. Uma observação, se você for utilizar o estilete, é que logo em seguida, quando você terminar de recortar, você limpa ele bem, porque a umidade da massa, ela enferruja a lâmina do estilete. E se você gosta de vídeos como esse, aqui tem várias opções. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu joinha e comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver. E por falar em comentário, o beijo de hoje vai para uma inscrita que comenta e interage muito aqui no canal. Lauriana Gomes, um grande beijo e muito obrigada pelo carinho. Depois que você terminou de fazer o recorte, nós iremos tirar as imperfeições da nossa vela. E para tirar as imperfeições, nós vamos precisar de água. Sim, água. Você vai alisando com a água, com muito carinho, até tirar toda a imperfeição. Nessa parte, você vai precisar de delicadeza e paciência, porque todas as marcações você consegue retirar com a água. Depois que você terminou de alisar, você vai precisar colocar o número 1 em cima de um tecido. O tecido ele tem que ter a trama bem fina. Uma blusa, uma fronha, nada de usar toalha. Você vai precisar de um palitinho de pirulito para enfiar no centro, onde vai ficar o pavio. Deixa secar totalmente, só então você retira o palito. Por falar em secar, você vai precisar de tempo para essa vela secar totalmente. Eu utilizei esse marcador para marcar a minha vela. São algumas borboletinhas com cruzadinho. Se você não quiser, você não precisa utilizar marcador. Você vai precisar dar uma giradinha nesse canudinho de 2 a 3 vezes até a vela secar totalmente. Essa vela vai precisar de 5 a 7 dias para secar por completo. Não se engane se ela parecer dura, porque se você for colar ela ainda mole, ela vai começar a envergar. Então, no decorrer desse tempo, você vai virando a vela para ela não grudar no tecido e secar todos os lados. Depois que a vela secou por completo, você tira o canudinho e põe no buraquinho, cola tudo. Logo em seguida, você coloca pavio. Se você quiser aprender a fazer pavio, deixa aqui embaixo nos comentários. E então deixa a vela secar mais um pouco. Agora nós iremos fazer a ovelhinha da nossa vela. Nós vamos precisar de 2 bolinhas de papel alumínio
Utilizando papel alumínio, a sua peça ela seca mais rápido, você utiliza menos massa e ela fica com o acabamento do mesmo jeito. Então, não tem por que não utilizar o papel alumínio. Sem contar que, diferente do isopor, ele fixa muito bem. Então, nós iremos envolver as duas bolinhas de alumínio com massa na cor branca para fazer a nossa ovelhinha. Uma observação é que essa massa ela pega a sujeira muito rápido, então as mãos têm que estar limpas, a bancada tem que estar limpa. Você tem que fazer em um ambiente que não fique circulando muita poeira, porque senão vai sujar com facilidade. A cabecinha da ovelhinha eu vou colocar um pouquinho de massa bege e vou modelando até eu achar que ficou no formato que eu desejo. Lembrando que biscuit é uma técnica que requer muito carinho e cuidado, então delicadeza ao amassar para não ficar as suas digitais ou alguma marca profunda na nossa ovelhinha. A massa de biscuit ela é uma massa muito versátil. Você pode fazer decoração, você pode fazer lembrancinhas de festa, topo de bolo, você pode soltar a sua imaginação. Que você pode comprar um pacotinho de massa e ir testando as suas habilidades. Eu abri um pouco de massa branca e coloquei sobre a massa branca até encontrar a massa bege. Desse jeito, a cabeça da nossa ovelhinha vai ter o acabamento perfeito. Com carinho você vai ajustando até cobrir toda a emenda. A ovelhinha é uma peça que você não precisa ter nenhum material específico para fazer. Você pode fazer com coisas que você provavelmente tem na sua casa. Eu deixei o formato do rosto da ovelha desse jeito e o cabelinho como se fosse uma franjinha. Com o auxílio de uma escova, eu vou fazer a marcação, para ficar parecendo com a lã da ovelha. Lembrando que sua escova ela tem que estar limpa, porque qualquer coisa mancha essa massa. Então, você vai dando leve pressionadas com carinho para não amassar a cabeça da nossa ovelha. Se a sua massa no processo da modelagem ela ficou um pouco ressecada, você passa um pouquinho de água e volta a pressionar com a escova, que vai facilitar muito na marcação da nossa lã. Agora nós iremos fazer as nossas orelhinhas. Nós iremos fazer 2 gotinhas brancas e 2 gotinhas rosas. Depois nós iremos pressionar e colocar uma sobre a outra. Você coloca a gotinha rosa sobre a gota branca com delicadeza e depois pressiona um pouco na ponta para fazer a orelhinha. Você repete esse processo outra vez e antes de colar, você olha se as duas orelhas estão parecidas. Para colar, você não vai precisar de cola. Quando as massas elas ainda estão úmidas, você pode colar com um pinguinho de água. Depois que a massa ela fica ressecada, você precisa de colar tudo. Mas enquanto a massa ainda estiver úmida, você pode utilizar água para colar. Eu simulei como se uma tivesse colada, agora eu vou colar as duas com água e elas ficaram assim. Para dar um acabamento melhor das orelhinhas, eu vou colocar um pouco de massa branca para fazer como se fosse mais lã da nossa ovelha. A nossa ovelha ela está bem gordinha de lã. Então, vou pressionando com um palito. Você pode utilizar palito ou esteca e depois fazendo um acabamento com a escova. Agora nós iremos fazer os pezinhos da nossa ovelhinha. Você separa 4 pedacinhos de massas de tamanhos parecidos e depois dá uma enroladinha. Olha se estão parecido mesmo. Depois faz a marcação no meio. Com auxílio de um acrílico ou de uma régua, você pressiona para ver se todos estão do mesmo tamanho. Depois posiciona em cima do acrílico que vai ficar e vê se está compatível com o corpo da ovelhinha. Lembrando sempre de pressionar para ficar o mesmo tamanho todos os 4.
ficou assim o corpinho da ovelhinha, aplicando a mesma técnica da escova. Agora é só posicionar e depois colar com água. Deixa os pezinhos secar sobre o tecido de algodão, porque vai facilitar na movimentação depois, porque ele vai colar em partes no acrílico e não vai colar por completo, então você vai ter dificuldade de tirar a parte que grudou. E para fazer a marcação da boca, eu vou fazer com um alfinete. A minha massa ela está um pouco ressecada, então eu vou molhando aos poucos e vou fazendo a marcação com o alfinete. Depois que você terminar de marcar, você pega um pedacinho de massa, eu vou utilizar rosa para fazer o narizinho. Eu fiz um coração para o nariz. Eu fiz algumas rosinhas para fazer o arco floral na cabeça da nossa ovelha. Você vai precisar de 6 bolinhas de massa, vai colocar em cima do acrílico e pressionar. Depois você vai colocar um círculo desse sobre o outro, fazendo assim uma corrente de círculos. Se você não tiver essa base de acrílico, você pode utilizar régua escolar. Depois que você fez essa corrente, você vai fazer uma marcação ao meio. Logo em seguida, levantar um dos lados com delicadeza e depois ir enrolando. Essa nossa rosinha ela vai ficar muito minúscula, um mimo. Você vai enrolando com delicadeza, sem pressionar, até fazer a nossa rosinha por completo. Coloquei algumas rosinhas e agora eu vou colar os olhinhos. Esses olhinhos eu fiz numa caixa de leite. Essa técnica é para você que não consegue fazer os olhinhos perfeitos no próprio boneco. Agora que todos os membros estão prontos, nós iremos juntar todos eles. Por ser 2 bolinhas perfeitas, vai ficar caindo, então com o auxílio do estilete, você vai retirando um pouco de massa até encaixar. Eu utilizei um palito, fiz um furo na cabeça e depois coloquei colar tudo. E a nossa ovelhinha ela ficou assim, muito charmosa, muito delicada. Agora eu vou te ensinar a fazer flores bem simples. Você vai precisar de um pedacinho de massa, vai pressionar até esmagar ele e vai precisar de 6 bolinhas da mesma cor. Vai posicionar uma bolinha ao lado da outra, fazendo assim uma florzinha e vai sobrar só o miolinho. Aí você pega outra cor de massa e coloca no centro. Observa só como é fácil fazer. Essas rosinhas vão fazer parte da decoração da nossa vela. Os tons escolhidos para a nossa vela foi o rosa claro, o rosa escuro e o verde escuro. Depois que você colocou as 6 bolinhas, você faz uma marcação no meio delas e, por último, coloca a bolinha central. Me fala aí se não fica uma formosura essa florzinha. Agora nós iremos fazer o nome da criança. O nome da criança é Radassa. Eu escolhi a cor mais escura para fazer o nome. Para fazer esse nome eu não vou utilizar molde nenhum. Eu vou fazer a mão livre mesmo. Fiz uma tirinha com a massa. Pressionei com a régua para ficar toda da mesma espessura. E depois fui fazendo as letrinhas no olho mesmo. Algumas observações. Para fazer o nome desse jeito, você vai precisar secar totalmente antes de posicionar as letrinhas em pé, porque pode acontecer o mesmo da vela, de envergar. Você pode observar que não é difícil fazer um nome sem molde. Para colar as partes, eu colo com água. E depois que eu fizer todas as letras, eu vou colocar sobre o mesmo tecido que está a ovelhinha e a vela
para deixar secar totalmente, para só depois eu montar por completo. Você vai olhando se está o mesmo tamanho, estica daqui, estica dali, dá uma alisada. Se vê que ficou torto, vai dando uma ajustada até você ver que o nome ficou muito bonito e com acabamento legal. Se você não tiver confiança que o nome ele vai ficar em pé, fininho desse jeito, você pode fazer a tirinha mais grossa. Algumas letras são bem fáceis de fazer, já outras nem tanto. Uma delas, difíceis, é o S. Mas digo logo que não é impossível, você só precisa de um pouco mais de atenção e de cuidado. Se você observar, quando eu estava fazendo a letra D, teve um pouco de trabalho porque não dava o mesmo tamanho. Então eu fui retirando e ajustando até ficar do tamanho das outras letras. Depois que eu fiz o nome, eu vou deixar secar por completo. Agora, depois que a vela secou totalmente e a ovelhinha também, nós iremos fazer a montagem da nossa vela. Primeiro eu coloquei um pouquinho de massa no nosso acrílico e vou abrir o espaço de colar a nossa vela. Depois você retira o que você fez, cola para não descolar e depois as peças ficarem caindo. Abre o espaço novamente e cola a nossa vela por último. Pressiona bem a massa rente a vela. Agora, com o auxílio de um palito, você vai levantando a massa aos poucos para simular a grama. Agora nós iremos colar o nome. Eu fiz várias folhinhas e colei com cola tudo para a ovelha ficar em cima. As florzinhas eu vou colar ao redor do número 1 e as rosas ao redor do nome. E para nossa peça durar muito mais, eu vou envernizar ela. Eu vou utilizar goma laca, ele fica brilhando, tá? Se você não gostar desse acabamento, você tem que comprar verniz fosco. E para fazer a aplicação é bem simples, você colocar um pouco em um recipiente, tem que ser um pouquinho porque seca muito rápido e a sua peça tem que estar totalmente seca. Você vai aplicando com o pincel. Uma observação, o pincel ele depois só serve para esse fim, aplicar goma laca, porque mesmo você utilizando álcool para amolecer, depois que ele seca ele volta a endurecer. Então sempre que você for reutilizá-lo, vai ter que colocar ele no álcool. Aí você aplica quantas demãos você quiser. Eu vou aplicar 2, porque eu quero que minha peça dure bastante. Porque sempre tem aquele cantinho que você pensa que passou e não passou. Esse verniz ele seca muito rápido, então não precisa de dias para ele secar totalmente. Sua peça estando seca, você já pode fazer a aplicação. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha. Esse foi o resultado da nossa peça. Fica com Deus e até o próximo vídeo.